Dando aqui, então, a terceira parte do nosso mini treinamento. Primeira parte, nós falamos de capacidade de carga, de fundações, sapatas, tubulões, e entramos com uma novidade que é tirar amostras em profundidade através do Denis, e através dessas amostras determinar quais ângulo de atrito e rever todos os métodos de cálculo, tendo parâmetros mais adequados. Isso na primeira esfera, que é a esfera temática. Na esfera administrativa, nós falamos da operacionalidade da parte administrativa. E a terceira esfera é a esfera da vida espiritual, que contempla as outras duas. Esse é o grande problema para mim hoje, porque hoje, como minha função é assessoria geotécnica a qualquer um, né? Por isso que eu falo, vem trabalhar conosco. Hoje a gente, com esse propósito de estar aqui na academia fazendo treinamento público e gratuito, e todas as atividades da academia assim o são, e também me colocar à disposição de todo dia das 16 às 17 tirar dúvida. Eu, por ter nascido de novo e ter uma vida espiritual, é muito difícil a gente cuidar das coisas no plano horizontal, porque elas se chocam conosco constantemente, né? E isso é bíblico. O Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi massacrado, né? O tempo todo, né? Até que acabaram condenando ele sem ter razão para condenar. Então, qualquer cristão sofre isso. E a gente também sofre isso, normal, né? Não estou aqui reclamando, mas estou testificando isso para que um dia as pessoas compreendam e mais que vocês estão me ouvindo possam entender essa questão espiritual, né? E às vezes as pessoas pensam que é pessoal e não é pessoal, né? Como diz a Bíblia, a nossa briga não é com carne e sangue, mas é com entidades malignas, né? Então vamos passar aqui para o vídeo que nós vamos assistir hoje, né? Quando eu falo vídeo que a gente vai assistir hoje, eu sempre me corrijo, porque na verdade a gente vê um trechinho do vídeo. E o que nós queremos é que vocês vão lá, nosso desejo é apresentar Cristo. E apresentar Cristo é apresentar a academia, apresentar a vida espiritual, apresentar o nosso canal YouTube, que é o Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, de tal forma vocês verem lá quanta referência que a gente tem para estar indo publicamente colocar a academia, a empresa Dynamis, a minha pessoa, socialmente, publicamente, falando da vida espiritual, colocando isso no empreendedorismo geotécnico, né? A maioria, a grande, esmagadora maioria, foge da gente, né? Acha que a gente é louco, que a gente está falando uma coisa totalmente fora. A gente está misturando religião com ganhar dinheiro, né? Bom, eu não sou religioso, então não estaria misturando. Não acredito em religião, né? A Bíblia é muito clara em falar ao contrário de religião, é vida espiritual, não é uma coisa lógica, né? A Bíblia não é um texto, é um texto vivo, né? E fala que a Bíblia é a palavra viva, é espiritual. E é isso que a gente está falando aqui. E a gente sabe que uma pequena uma minoria que vai entender. A Bíblia fala que é uma pequena minoria, né? Nem sei se tem pequena minoria, mas é uma minoria, melhor, né? Mas a minoria é bem pequenininha. Mas enfim, vamos escutar um pouco o preletor aqui para ver se a gente motiva o coração para falar alguma coisa diferente. A melhor maneira de você falar do irmão é diante de Deus para ele. E não existe forma mais profunda de amor do Olha o que ele falou. A melhor forma de falar de um irmão é na frente dele. Isso é muito difícil.
Você fala do irmão, e aí no irmão do outro. O outro se revolta contra você. Inclusive pais e filhos. Hoje em dia eu vejo que os filhos, eles não querem ser corrigidos. Os filhos hoje, eles se sentem o dono da verdade. Já o problema na adolescência também aconteceu comigo. Mas eu fui contido por um pai que tinha a mão firme. E hoje os pais, e eu me incluo, são fracos. Né? Os pais, parece que eles só conseguem dominar os filhos comprando-os com a vontade dos filhos, do que os filhos querem. Eu não estou dizendo que são todos, mas eu estou dizendo que é a grande maioria. Então, um pai que não tem grana, por exemplo, o filho não respeita. Não estou dizendo que são todos, porque é uma questão espiritual e ataca todo mundo. Ou a pessoa tem a proteção do Espírito Santo, de Deus, ou ela vai ficar à mercê do inimigo. Mas vamos ver o que ele está falando. Eu vou voltar até um pouquinho para vocês ouvirem bem o que ele quis dizer aqui. E não existe forma mais profunda de amor do que você interceder pela pessoa. Essa é a maior declaração de amor, é orar por alguém. A melhor declaração de amor é orar por alguém. Minha vontade hoje é passar o tempo todo orando. Todas as atividades da academia, elas são oração. Porque, na verdade, eu estou sendo orientado para fazer isso. Não faço porque é minha vontade. Não faço isso para ter multidão atrás de mim, virar um ícone, ou ganhar dinheiro. Não. Por sinal, estamos mais de 1 ano e meio fazendo isso. Não há multidão, e muito menos sou um ícone, e muito menos está dando dinheiro. Mas eu tenho muito mais do que tudo isso junto, multiplicado por infinito, se isso existe, que dá no infinito. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho os galardões, herança. Eu sou herança de Deus. E eu e qualquer filho de Deus, não é pensar que eu estou me colocando aqui como alguma coisa diferente. Na vida espiritual, você, olhando, você não identifica quem é filho de Deus ou não. Pelo menos eu não consigo identificar. Pelo comportamento, a gente começa a perceber algumas coisas. Convívio a gente vai perceber. Né? Mas veja que os pastores vivem fazendo críticas ao rebanho deles, ao grupo deles. E ele está falando com esse grupo que hipoteticamente nasceu de novo. É filho de Deus, tem vida espiritual. Vamos escutar um pouquinho mais. Vem interceder pelo outro. Vamos fechar o parênteses. E o outro ponto que você vai encontrar no livro de Esdras é a carnalidade, é a mistura. Essa mistura, essa união do cristão com o ímpio, é a aceitação do mundanismo no meio do povo de Deus. Então, essa aceitação do mudonismo, ele está falando, eu vou insistir, com uma assembleia, um grupo de pessoas que hipoteticamente nasceram de novo. E esse culto, né? Se reunir de filhos de Deus para falar em Deus é um culto a Deus, é uma ação para falar dele. Isso não quer dizer que a gente só tem que fazer isso naquele momento. A gente tem que fazer 24 horas. A gente tem que dar a nossa vida para Deus. Assim como Jesus Cristo deu a vida dele por nós, para nós termos a vida espiritual. Então agora nós temos que viver uma vida espiritual. Viver uma vida espiritual é viver nele e ele viver em nós. Então nós precisamos entender que é difícil para aquele, como eu falei um pouco minutos atrás, que nasceu de novo, conviver com pessoas que não nasceram de novo.
É muito difícil. É uma tristeza, é um chorar diário, porque você ama aquela pessoa, a pessoa não reconhece esse amor, porque antes de mais nada é um amor ágape, não é amor homem-mulher, não é amor pai e filho, não é amor nem às vezes de amigo, porque você nem tem amizade, mas você convive com a pessoa, vai transformar numa amizade. Mas o amor ágape é amor por todos, é por tudo. Até pelas coisas que Deus nos deu, a casa, o carro, a roupa, o corpo. A gente tem que amar de uma forma, porque é dele. Meu corpo, minha roupa, tudo que eu tenho é dele. Então, amor ágape. Assim como as pessoas, o outro, meu filho não é meu filho, é filho dele. E eu tenho que cuidar do meu filho como se fosse meu, mas não é dele. Bom, enfim, é complexo quando a gente começa a pensar desse jeito. E o objetivo nosso é vocês irem nesse trecho de vídeo, você vê que já acabou nosso tempo aqui, e irem no original. Né? Então a gente tem bastante referência para entenderem que não é a minha pessoa que está falando, de achismo, mas a gente está falando com base na palavra de Deus, tampouco o preletor, que é já uma outra categoria de conhecedor da Bíblia, que também está falando, não é de achismo, ele está com a Bíblia aberta ali na frente dele. E assim como tem outros preletores e pastores. Né? Nós devemos estar com 10 preletores e pastores, todos no mesmo alinhamento, né? Que não é uma denominação religiosa, não são religiosos, não pedem dinheiro e fazem um trabalho como nós estamos fazendo aqui, voluntário, né? Social, ok? Bom, terminou nosso tempo de hoje. Tchau, tchau. Até daqui a pouco às 8 horas para os nossos trabalhos. Obrigado.